Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 720 e minguando até 570 dias, 4 de dezembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 720, com o título A Casa é Sua, parte 46, e com o subtítulo O Corpo Relativo, parte 18. Muito interessante tudo que está sendo dito. Se você não viu os blogs anteriores, vejam, é interessante vocês fazerem esse trabalho de conscientização. Não tire a conclusões precipitadas, faça esse trabalho de conscientização para que você possa compreender da sua própria realidade, da sua própria vida, de tudo que for dito dentro deste blog diário. São coisas extremamente importantes, certo? Dedica esse tempo precioso seus, que vocês não vai perder, né, os seus tempos. Você vai compreender tudo que está sendo dito, você vai compreender o que é a formação de Cristo, você vai entender o que é a formação de, o que é a criação de Deus, o que é a formação de Deus. Da mesma forma, formação de Deus é Cristo, e criação de Deus são tudo aquilo que Deus criou, o homem perfeito. Hoje nós estamos, Deus para a formação de Cristo, Deus extraiu da vida um espírito, desse espírito Deus formou a palavra, e da palavra Deus formou a vida, certo? Se você pegar o livro de Gênesis, lá no princípio do livro de Gênesis, os primeiros livros ali, você vai fazer uma analogia, faz uma mediação sobre essa Bíblia significativa, sobre aquilo que eu estou tendo dito. Aí vocês vai compreender tudo, certo, que está sendo dito. No segundo livro ali, no segundo capítulo do livro de Gênesis, se você tomar ele para você estudar, junto com este blog diário, ele vai te revelar muitas coisas, mesmo que essa Bíblia significativa esteja codificada, mesmo que vocês não tenham muita compreensão sobre o que esteja escrito dentro da Bíblia significativa, no livro de Gênesis, no capítulo 2, você vai, ouvindo isso aqui que está sendo dito, você vai começar a interpretar, certo? Ele tem uns textos bíblicos aqui que eu não preparei, mas eu poderia ter lido para vocês compreender a parte dessa Bíblia, né, para que vocês possam entender isso, mas deixa para outra hora. Mas trabalhe isso em suas consciências, sabe? Relaciona isso para que você possa entender de tudo que está sendo dito. Pegue a Bíblia significativa e trabalhe junto com esse blog diário, vai ser muito produtivo, ok? Vamos fazer a leitura deste contexto, né? Mas antes eu quero, né, dizer o seguinte, né? Tem na descrição do vídeo, tem um blog antes e um blog depois. Eu deixo a abertura deste título, A Casa é Sua, deixo uma referência, eu deixo a abertura deste subtítulo, O Corpo Relativo, e também, por fim, eu deixo a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Trabalhe essa descrição na sua consciência, sabe? Relaciona isso, é muito interessante, sabe? Não tire conclusões precipitadas. Ouça dessa voz que você vai estar ouvindo de tudo aquilo que Deus possa trazer para você a realidade. O blog anterior eu falei daquilo que é o julgamento de Deus para os corpos. Muito interessante você entender que Deus não faz fardo nas pessoas, não leve fardo. Deus traz a relatividade daquilo
aquilo que vocês é o mentor de corpo, aquilo que vocês determinem. É só isso, tudo é automático, vocês entram em juízo por si mesmo. O único inimigo aqui são vocês mesmos, que se façam inimigo de vocês mesmos. É aquele reflexo, aquilo que você pensa, sabe? Aquilo que você olha no espelho e não agrada e tal. Você vai entendendo quando você dá direto com a sua realidade, aquilo que é reino de Deus. Então você vai compreender que é tudo sereno, sabe? Tranquilo, não há julgamento, não há fardo que você fala, oh, isso aqui coisa pesada. Pode ter, desde que você relaciona mal com seu irmão relaciona mal com você. Mas Deus não. Deus tudo é sereno, tranquilo, sabe? Muito bom. Faça essa percepção do que é realidade de Deus e você vai entender. Não estou dizendo que a sociedade não é complexa, que ela não é violenta, que ela não é corrupta, que ela não é ignorante, que ela não é manipuladora, que ela não aproveita das pessoas inocentes, que ela não é isso. Tudo isso se encontra na sociedade. Mas agora vê o que é a realidade de Deus. O que é o juiz de Deus? Sereno, olha, palavra da vida e realidade. Ah, não quero palavra da vida, eu quero as coisas fáceis, eu quero o caminho fácil, eu quero tudo isso, eu vou passar a perna no meu irmão, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Então você está atraindo esse mau fruto. Quando você não dá uma coisa boa, você atrai a coisa ruim. Simplesmente isso. Se você não der a coisa boa, você atrai a coisa ruim. Simplesmente isso. E quando você atrai, ela vem habitar dentro do seu corpo. Aí você vai ficar como uma maldição. Se é tudo que Deus faz é sereno, é tranquilo. A partir do momento que eu relaciono em outros corpos, aí eu já começo a ficar pesado, começa a ficar complicado, sabe? Começa a ser delicado. Deus mesmo, é isso que eu estou dizendo. Deus puro, Deus lindo, Deus grande, é isso que eu estou dizendo. É exatamente isso. O que passa isso são coisas que eu manifesto, são coisas que você manifesta, são o meu interesse, são o seu interesse, são aquilo que você quer, né, dentro da sociedade. E você pode fazer isso de uma forma pacífica, né, tranquilo, na serenidade, na sua palavra, na sua vida, na sua realidade, fazer tranquilo e viver bem. Ah, eu quero ser o espertão, quero passar na frente de todo mundo, aí já começa a ficar complicado, ok? Então vamos lá fazer a leitura e fazer a expressão livre sobre este contexto. Veja o blog anterior, é o primeiro blog da descrição, faça isso, tá? Muito interessante, vai lá e abre a sua mente por aquilo que é realidade de Deus, você vai entender que boniteza que ele é, ok? Deus, não estou falando daquilo que é a obra do homem, daquilo que o homem manifesta, não é nada disso não, ok? Deus, estou falando Deus puro, Deus limpo, Deus grandioso, tá? A realidade da criação de Deus é a manifestação com uma cabeça que não se dividem deste corpo. Este ideal forma o poder da realidade e, consequentemente, a verdadeira liberdade, explicando a forma correta de se realizar com uma coisa e outra dentro da formação de Deus. A origem da criação de Deus é a própria vida. A origem da formação de Deus é a manifestação desta vida. Esta origem explica a palavra. E quando entendemos a criação, temos a palavra da vida. E quando entendemos da formação, temos a glorificação desta vida no ato manifesto. Isto determina o juízo de Deus, tanto na criação e na formação. Evidentemente que o fim aponta diretamente para a unificação destes corpos. Isto explica que tanto a criação e a formação vão estar ausentes desta realidade. E é nesta hora que a ciência de Deus aparece por uma cabeça dividida, relatando a possibilidade desta realidade. Isto explica que a cabeça é também uma imaginação desta suposta realidade, e quando esta imaginação aparece diretamente no corpo, vai refletir apenas uma imagem desta ciência, explicando que este corpo está entrando em juízo. Ou seja, Deus é o juiz da criação e da formação do céu e da terra.
da vida e do corpo. Esta informação organiza a expressão do primeiro plano e do segundo plano, explicando a vida e o corpo, criação e formação destes corpos, e sempre relacionando a formação com a manifestação desses corpos. Isto explica tanto a criação e a formação, e é isto que divide as cabeças por uma realidade de Deus, ou por uma imaginação destas realidades. Isto explica que o ato manifesto é muito complexo para conhecer dele quando ele está separado da criação de Deus, pois ele pode ou não ser uma realidade. Bom, vamos lá por parte. Isso aqui vai completar o que fora dito no blog anterior. Veja, se você não viu, vou falar mais uma vez, vai lá e vê, dê atenção, certo? Para que vocês possam compreender. Aqui nós vamos dar continuação, certo? E nós vamos entrar neste blog diário entendendo tudo que fora dito, deixando tudo bem claro o que fora dito no blog anterior. Vamos lá. A realidade da criação de Deus é a manifestação com a cabeça que não se dividem deste corpo. Né? Cabeça não dividem, pode olhar aí. Vamos pegar aqui. Deus começa no princípio quando Deus começa a formar o Cristo, Deus tem um espírito, certo? Deus tem um espírito para um corpo comum. Aí, esse espírito aqui, que é a palavra, ele vai para o fim, né? E ele vai se tornar isso manifesto. Ou seja, o que você é aqui, você também é aqui no ato manifesto. O que você nega aqui, você também nega aqui no ato manifesto. E esse corpo, ele é um magnético que atrai coisas boas e coisas ruins. Ele atrai coisas boas, coisas ruins. Assim como uma mulher, um casal se permite para um corpo macho, um macho se permite para um corpo fêmea, se atraindo. Então eles fazem essa mesma analogia, esses mesmos movimentos por seus frutos, pelos seus planos objetivos, por aquilo que você está produzindo dentro da sociedade. Então este corpo vai atrair. Ou seja, você é no princípio, você é no fim. Aquilo que você é no interior, você manifesta. E o homem é formado que espírito com espírito, do espírito você tem a palavra, da palavra você forma a vida, da vida você forma o corpo, e da realidade você entrega aqui. A mesma coisa que você é aqui, você é aqui. E isso determina o juízo de Deus, o julgamento de Deus. Você vê que eu quero que vocês entendam mais. Aqui, ó. Este espírito que está no interior do corpo, ele vai decidir todos os caminhos que você vai pela frente, por uma coisa certa, por uma coisa errada. Lá no ato manifesto, aqui no ato manifesto, aí quando você pegou uma cruzilhada errada, eu vou pela errada, eu vou pela errada, aí eu vou pela certa, não vou pela coisa certa, pelo reino de Deus, pelo aquilo que é realidade minha e pelo aquilo que é realidade do reino de Deus. Então você não vai ficar dividido, mas você vê que é a partir daqui que você começa a gerar uma crise nesse corpo emocional. A partir desse aqui, Deus está julgando as pessoas? Não. Deus, você está recebendo aquilo que você está manifestando aqui. Se daqui você determinou uma coisa boa para aqui, então você vai trazer uma coisa boa para o seu corpo emocional. Daqui você determinou uma coisa ruim no ato manifesto, então você vai trazer uma coisa ruim para o seu corpo emocional. Então, você vai ser o juiz de você mesmo. Você vai ser o juiz. E se quiser entender o que, entenda de mais vezes. Esse corpo é a realidade de tudo. E aqui está o espelho daquilo que você manifeste, certo? Quando você tem uma manifestação boa, esse fruto é bom, então você fica agradando de você fica observando, fala, poxa, que pessoa bonita. Mas quando você não produz produz um mau fruto, você vai para o espelho e olha e fala, nossa, mas que cara, eu não te conheço, o espelho, quem é você e tal. Você fica irreconhecível porque você está fugindo da realidade, porque você está transformando tudo em planos objetivos, você não está sabendo dividir aquilo que é a realidade, você está enganando e se permitindo no engano, fazendo
essa ideia, ok? Então, entendemos isso. Ó, a realidade da criação de Deus é a manifestação com a cabeça que não se divide desse corpo. Nenhuma cabeça divide quando nós estamos no reino de Deus. Nós somos no interior, nós somos no exterior, ok? Este ideal forma o poder da realidade, e, consequentemente, a verdadeira liberdade, explicando a forma correta de se realizar com uma coisa e outra dentro da formação de Deus, né? Então, você só pode adquirir a sua liberdade quando você tem uma realidade de tudo aquilo que você manifeste e que você tenha paz, que você tenha alegria. Isto é liberdade, isto é realidade, isto é reino de Deus. À medida da forma que você cria um reflexo ruim de você, né? Você tem que se esconder da pessoa, você tem que fazer uma coisa e o outro, você fica com vergonha, sei que tem lá qualquer outra. Então, a partir desse momento, você vai ficar preso, você vai ficar se limitando porque você está cometendo erro com outras pessoas, você não quer, aí você vai ficar limitado. Ou seja, a verdadeira liberdade, ela é adquirida com as nossas realidades. A minha palavra é a minha vida e eu manifesto isso, então eu fico livre, então a minha cabeça vai ficar brilhando, vai ficar exposta ao sol e eu vou estar relacionando toda essa grandeza do corpo celeste e tudo, eu vou ficar livre realmente. À medida do momento que eu tenho que ficar me escondendo da polícia, me escondendo de bandido, me escondendo de pessoas, da sociedade e tal, então eu vou gerando complexidade, eu vou ficando limitado porque eu estou gerando crise e isso me mantém preso dentro da minha casa, né? Medo, qualquer coisa, sentimento, qualquer coisa que deixa você limitado é uma coisa que nós manifestamos que é errado, certo? Entenda isso. A origem da criação de Deus é a própria vida, né? Tudo que Deus tivera criado lá no paraíso, por exemplo, é a vida, né? Depois aqui no Cristo ele extraiu essa vida e formou o Espírito, certo? Então, entenda isso. Então, a origem da criação de Deus é a própria vida. A origem da formação de Deus é a manifestação, certo? É a manifestação. Manifestação desta vida, né? Ou seja, a origem da criação de Deus é a própria vida e a origem da formação de Deus é a manifestação dessa vida, né? Eu tenho aqui uma vida, eu manifesto ela, simplesmente isso. Eu estou sendo a realidade dentro, sou a realidade fora. Mas aqui nós temos o nosso espírito, porque ele forma uma palavra para a gente relacionar isso cá fora, certo? A palavra da vida, lá fora, ela vai ser a glória de um corpo comum, vai ser realidade, você vai atrair coisas boas. Esse espelho, esse reflexo desse seu corpo aqui, esse espelho está refletindo um reflexo bom do seu corpo, tá? Um fruto bom, está produzindo coisas boas, certo? À medida da forma que você não manifeste a sua palavra e a sua vida e começa a negar aqui, então você atrai uma coisa negativa aqui, ok? Entenda isso. Então, a origem da criação de Deus é a própria vida, e a origem da formação de Deus é a manifestação dessa vida, né? Então, eu tenho uma vida no interior do corpo e eu manifesto isso. Então, o que eu sou dentro, também sou fora. Esta origem explica a palavra. Quando você falou de origem, você tem o quê? Você tem aqui uma palavra, porque é ela que vai determinar os seus corpos expressivos, ela que vai determinar o seu corpo expressivo, né? Depois do seu corpo emocional, lá na cabeça, certo? Lá na cabeça você vai determinar com a sua palavra, e ela vai para fora aqui e ela vai determinar. Então, quando você pensa em origem, você pensa em palavra. Então, entenda isso, ó. Esta origem explica a palavra. E quando entendemos a criação, temos a palavra da vida, né? Nós temos a palavra da vida. Se quer entender a criação de Deus, entenda a palavra da vida, né? Aqui mesmo na formação, nós temos espírito, formamos espírito, palavra. Então, nós entendemos a criação de Deus só aqui, palavra da vida. Só aqui que nós entendemos a criação de Deus. A partir daqui, ó, corpo emocional e corpo expressivo é formação. E já tem blog diário bem antes que eu divido essa ideia no meio
para que vocês entendam aquilo que é criação e daquilo que é formação. É a mesma coisa. Se você estiver acompanhando o blog diário, você vai entender que a palavra da vida ela representa a criação de Deus e o corpo emocional ele representa a formação. Porque esse corpo ele habita aqui em esse espírito nosso, ele habita nesse corpo, num corpo estranho, e ele manifesta aqui de um reflexo desse corpo estranho, certo? É como se a gente não tivesse um corpo emocional, é como se tudo fosse espiritualidade, porque Deus, quando ele veio formar o Cristo, ele invertendo os corpos, nós ficamos com a realidade de Deus, que é a palavra da vida. Isso aqui representa a criação, e corpo, emocional e expressão são as mesmas coisas, e ele vai representar a formação, certo? E simplesmente isso. E quando entendemos da formação, temos a glorificação desta vida no ato manifesto, né? Ou seja, vamos ler de novo, muito interessante essa parte. A origem da criação de Deus é a própria vida. A origem da formação de Deus é a manifestação desta vida. Esta origem explica a palavra e quando entendemos a criação, temos a palavra da vida. E quando entendemos da formação, temos a glorificação desta vida no ato manifesto. Tudo aquilo que nós estamos manifestando são a glorificação, são o reino de Deus, são aquilo que as pessoas entendam que é o reino de Deus, que é a realidade. Isso determina o juízo de Deus, né, tanto na criação e a formação. O que eu quero que vocês entendam mais uma vez sobre o juízo de Deus, certo? Eu não gosto de falar que, tipo assim, o juiz de Deus, ele não determina por aquilo que, o juiz de Deus é relativo. O que eu quero dizer? Vamos lá. Você já viu que tudo que você faça, e você faça a si mesmo? Pode olhar aí dentro da sociedade. Tudo que as pessoas estão produzindo de coisas boas, coisa ruim, são coisas dela mesma. Deus não determinou que elas fizessem alguma coisa. Eu posso determinar algo sobre o reino de Deus, eu posso estar sendo instruído a me expressar dessa forma, a explicar às pessoas como que Deus formou tudo, posso estar sendo instruído. Mas você entende que quando eu trato da minha realidade, é eu que determine as coisas para mim mesmo, certo? Eu que determino as coisas para mim mesmo. Você entende também que essa palavra e essa vida, elas são relativo para aquilo que você determine dentro da sociedade? Ou seja, nada que você faça primeiro, por exemplo, Deus vai determinar. Tudo que o homem faz, ele faz por ele mesmo. O homem, ele faz coisas por ele mesmo. O que eu quero dizer? Se você vai decidir alguma coisa da sua vida, você não está no ato missionário, você não está nada, você vai decidir sua vida, se vai entrar em juízo. Primeiro, só depois que você manifeste algo que você vai entrar em juízo. Nós vamos entender se isso é bom ou ruim. É bom, você determinou coisa boa, você vai entrar em juízo pelas coisas boas. Se determinou coisa ruim, você vai entrar em juízo pelas coisas ruins. Aquilo que você determinou, Deus, ele não precipita em julgar as pessoas, porque ele é relativo ao tempo, ele é aquilo que você está dando naquele exato momento, você está relacionando um outro, ou seja, não tem julgamento, tudo é relatividade, tudo é leve para que você possa entender de si mesmo no tempo relativo que você esteja relacionando uma coisa e outra, certo? Entenda? Ou seja, nós, vamos falar isso de novo mais uma vez, nós somos inimigos de nós mesmos, só nós que determinamos as coisas ruins para nós, não é Deus. Não é Deus que determina, o fardo de Deus é leve. Deus determina o juízo pela palavra da vida e determine também que nós manifestemos isso de uma forma produtiva, por uma coisa boa, certo? Entenda isso. É evidente, para que você quer entender isso mais uma vez, você já viu que tanto que hoje a sociedade, o tanto que ela é egoísta, o tanto que ela é materialista, você acha que, né, isso é coisa que Deus... Não, são nós que determinamos isso a nós mesmos, certo? Igual eu tenho dito, não confunde as coisas. Eu posso estar no ato missionário e relacionar palavras daquilo que é do reino de Deus, daquilo que é interesse de Deus, mas não tem nada a ver com a minha vida, sabe? Às vezes eu fico fazendo a percepção o quanto eu tinha uma outra forma de me realizar, sabe? De mim fazer uma coisa, sei lá,
sei lá, família, né, outras coisas. Mas aí você entende que é totalmente dividido. Mas o que eu quero que vocês compreendam? A forma que o homem se realiza é diferente de Deus. Para mim, estar presente aqui no ato missionário, eu tenho que negar quem eu sou para que este reino se manifeste através das minhas expressões, através das minhas palavras, de forma que nada é minha realidade, tudo é manifestação daquilo que é o reino de Deus, daquilo que é o reino de Deus. Se eu começar a colocar a minha cabeça aqui, e eu começar a dizer, colocar a minha cabeça aqui no ato manifesto, eu vou começar a querer realizar com o meu corpo aqui, então eu vou ficar ausente do reino de Deus para fazer as minhas próprias vontades, mesmo sendo a minha própria realidade e, né, uma coisa ou outra, eu tenho que obedecer o chamado de Deus, né, e dedicar a isso, mesmo eu não estando gostando, mesmo eu estando fazendo uma força, mesmo vendo outras possibilidades de se realizar, eu tenho que estar de uma certa forma apresentando nessa grandiosidade. Também tudo é uma graça, né? A gente não temos para onde ir. Tudo isso é só para que vocês compreendam a expressão, só para que vocês entendam as diversidades sobre aquilo que é de Deus e aquilo que é do homem, ok? Evidentemente que o fim aponta diretamente para a unificação destes corpos, né? É comum você ver a sociedade movendo as coisas de sua forma, né? Enquanto Deus tira a sua palavra, tira a sua vida, as pessoas fazem a sua vontade e gera complexidade dentro da sociedade, guerra, fome, morte, né? Muitas outras coisas que vêm a bater nessa sociedade, certo? É evidente que o fim aponta diretamente para a unificação destes corpos. Isto explica que tanto a criação e a formação vão estar ausentes desta realidade. Não tem, né? Nem formação, nem criação, ninguém entende nada, então nós estamos ausentes, não entendemos a formação e não entendemos a criação de Deus, não entendemos a formação, certo? Não entendemos? Então está tudo ausente. E é nesta hora que a ciência de Deus aparece por uma cabeça dividida, né? Perfeito, muito grande. Depois que você entendeu que que o reino de Deus ficou, a criação de Deus ficou ausente, a formação de Deus ficou ausente, aí o que o contexto diz mais à frente? Olha, e é nesta hora que a ciência de Deus aparece por uma cabeça dividida. Vamos voltar aqui de novo para falar. Eu tenho a minha forma de me realizar, da minha forma, e Deus tem a sua forma de realizar, certo? Eu fiz a percepção, eu posso me escolher realizar com o meu corpo ou posso me escolher realizar com Deus. Eu quero me realizar com o meu corpo diretamente, né? Não quero saber de reino de Deus. Então eu nego a Deus e começo a me realizar com o meu corpo. Ou seja, então a ciência de Deus ela vai aparecer dessa forma, por uma cabeça dividida. Para que isso fique flexionado para um corpo e outro, para que, no fim, eles possam compreender das suas próprias realidades e daquilo também que é reino de Deus. Ou seja, é nesta hora que a ciência de Deus aparece por uma cabeça dividida, relatando possibilidade desta realidade, né? Entenda isso. Isto explica que a cabeça é também uma imaginação desta suposta realidade, e quando esta imaginação aparece diretamente no corpo, vai refletir apenas uma imagem desta ciência, explicando que este corpo está entrando em juízo, ou seja, Deus é juiz da criação e da formação, do céu e da terra, da vida e do corpo. Esta informação organiza a expressão da criação do primeiro plano e do segundo plano, explicando a vida e o corpo, criação e formação desses corpos, e sempre relacionando a formação com a manifestação desses corpos, né? Ou seja, o homem ainda ele vai poder escolher se realizar com Deus ainda no ato manifesto, mesmo estando na formação de Cristo, mesmo estando na formação de Deus, que é o Cristo, ele vai ter essas escolhas de estar relacionando o reino de Deus. Você entende que isso é muito interessante? Né? Deus é juiz tanto daquilo que é criação,
né, que ele trouxe a palavra da vida da sua criação. Aqui na formação de Cristo ele trouxe a palavra da vida, e aqui para cá é formação, corpo, a partir do corpo emocional nós somos formados. Por que nós somos formados? Pelo corpo expressivo, aquilo que as pessoas me avistam, aquilo que eu avisto as pessoas, certo? Se eu começar a julgar o corpo da pessoa diretamente, eu começo a cuidar da vida da pessoa, e sobre essa vida eu gero preconceito, desigualdade social, desrespeito com as pessoas, com aquilo que é do interesse dela, eu começo a dominar ela, eu começo a manipular ela, certo? E fazendo essas complexidades, entende? Enquanto Deus tem um julgamento leve, suave, sereno, o homem não, ele já é mais complexo, porque ele vai relacionar o peso dos seus interesses, dos seus objetivos, das suas ideias, tudo é deles, certo? Tudo é dele. Para quê? Para ter benefício a qualquer custo. É muito complexo quando se trata do homem, ok? Mas Deus é tranquilo, você vê. O que ele representa a formação de Deus? A criação de Deus, palavra da vida. O que representa a formação? O corpo emocional e a manifestação dele, né? E nesse corpo emocional vai poder produzir atos manifestos sobre uma coisa e outra. E tudo isso vai ser relativo para uma coisa e outra dentro da sociedade, ok? Muito interessante, né? Isto explica tanto a criação e a formação, isto que dividem as cabeças por uma realidade de Deus, ou por uma imaginação desta realidade. Isto explica que o ato manifesto é muito complexo para conhecer dele quando ele está separado da criação de Deus, pois ele pode ou não ser a realidade. Quando você, não entende desta criação de Deus, dessa realidade nossa, que é a palavra, que é nossa palavra, é a nossa vida, quando você não tem a percepção disso, você gera conflito com um, conflito com o outro, quer resolver as coisas na ignorância, sei lá, muitas outras coisas. É muito complexo, fica muito complexo. Aí você não entende o que é criação, não entende o que é formação, relaciona tudo isso de qualquer jeito à sociedade e tal, e eles vão tendo várias complexidades, ok? Então, vamos entender, vamos ler esse finalzinho desse contexto para a gente terminar. Isto explica que a cabeça é também uma imaginação desta suposta realidade, e quando esta imaginação aparece diretamente no corpo, vai refletir apenas uma imagem desta ciência, explicando que este corpo está entrando em juízo. Ou seja, Deus é juiz da criação e da formação, do céu e da terra, da vida e do corpo. Esta informação organizada, esta informação organiza a expressão no primeiro plano e no segundo plano, explicando a vida e o corpo, criação e formação desses corpos, e sempre relacionando a formação com a manifestação destes corpos. Isto explica tanto a criação e a formação, e é isto que dividem as cabeças por uma realidade de Deus ou por uma imaginação desta realidade. Isto explica que o ato manifesto é muito complexo para conhecer dele quando ele está separado da criação de Deus, pois ele pode ou não ser uma realidade. Bom, o que eu quero dizer? Quando o homem não entenda da criação, dessa realidade, dessa palavra da vida, tudo que o homem manifeste vai ser inutilmente. Eu não fiz a percepção daquilo que é a realidade de Deus, aquilo que é a palavra da vida, tudo vai ser inutilmente. Você viu que nossas expressões, tudo vai ficar no vazio aí e tal. Vou falar qualquer coisa, vou julgar as pessoas por mim mesmo, não vou ter realidade. Então, eu não tenho a percepção daquilo que é a palavra, daquilo que é a vida, daquilo que é a criação de Deus. A minha formação também fica negada dentro do Cristo. Eu fico negado também. Eu vou ficar aí falando asneira aí, qualquer coisa, falando mal de político, falando mal de religião, falando mal de família tradicional. Ah, meu amigo é isso, meu colega é aquilo, tal. Fazendo diferença entre você e ele diante de Deus, e tudo isso vai ficar muito complexo. Ou seja, você tem que fazer a percepção daquilo que é a criação de Deus, sendo aí esta palavra da vida, para que você tenha uma intimidade, para que você apresente no ato missionário, certo? Ou seja, se você não tem a percepção daquilo que é a realidade, daquilo que é a criação, nem adianta você fazer trabalho missionário, você vai só gerar crise.
Acredite, eu acredito muito nisso. Tem muitas pessoas que veem no escuro, né, conseguiu fazer grandes obras, sabe, por boas intenções. Aparece muito isso dentro da sociedade, é o que mais tem. Não generalizo tudo, mas você entende que quando você não faz a percepção, você soa isso, você manifeste isso, tudo fica banalizado, tudo fica da sua ideia, da sua intenção, ou seja, a formação, quando ela no ato manifesto, ela não vale para nada, porque ela vai representar a cabeça do homem diretamente. Cabeça do homem diretamente, eu posso imaginar qualquer coisa, posso imaginar um monte de coisas da minha realização, daquilo que eu quero para mim. O governo tem que ser isso, o político tem que ser isso, aquela igreja tem que ser assim, tem que ser aquilo, tem que ser. Não, coisa minha, eu estou imaginando coisa, determinando coisa, e estou imaginando coisa, e não vai dar certo. Então a nossa cabeça fica bem separada, sabe? Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver. Tudo que as pessoas manifestam dentro da sociedade são coisas delas aí, ó. Elas estão decidindo os seus caminhos, né? Entenda isso. Mas tem muitos trabalhadores, tem muitos atos missionários que fazem a percepção, faz o trabalho correto, certo? Leva isso em consideração, faça a percepção desses grandes astros da sociedade que Deus trouxe para vocês também. Vai te deixar vocês muito bem, né, diante de Deus, da mesma forma, certo? Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo, só se você estiver entendendo tudo. Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, certo? Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo. Vocês me verem no próximo blog. Eu espero vocês lá, ok? Que vocês, né, possam me avistar e possam determinar sobre aquilo que é a realidade de Deus e sobre aquilo que é a formação de Deus com os seus próprios entendimentos daquilo que você está ouvindo dessa voz, ok? Entenda isso. Desta minha imagem, dessa minha expressão, você sempre vai ver essa divisão, reino de Deus e formação de Deus, da mesma forma. Vai ser haver reino de Deus, formação de Deus, da mesma forma, ok? A formação de Deus hoje, ela vem pela ideologia, pela unificação dos corpos, certo? E quando vem pela unificação, ela ganha mais uma complexidade, ela vai relacionar essa nossa Bíblia significativa. Então você faz a percepção e você vai entender que na Bíblia significativa nós temos astronomia, astrologia, fauna, flora, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Você vai encontrar todos esses 8 elementos da espiritualidade, da formação de Deus, e você vai compreender da forma que eu estou falando. Relaciona tudo isso nas suas consciências com praticidade, com respeito, com carinho, para que vocês possam evoluir as suas consciências. Obrigado pela força, a força é sua. Se inscrevam neste canal e sinalize esse vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.